Olá, meu amigo, minha amiga, muito legal ter vocês aqui no Portal do José e hoje nós vamos colocar coisas muito interessantes para a sua reflexão aqui, ferramentas para a gente entender o que está acontecendo com o nosso país e espero que você compartilhe os nossos vídeos. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo, é fundamental você se inscrever, dar o joinha, compartilhar, porque é uma forma da gente contribuir no enfrentamento das coisas que estão acontecendo no Brasil, as coisas negativas. Existem coisas que estão no plano material, as doenças, por exemplo, são coisas que precisam ser enfrentadas, mas o Brasil está sendo acometido também de grandes perturbações mentais e diria até espirituais. A gente vai falar disso aqui. O Brasil está sendo ridicularizado por todos os lugares do mundo e recentemente nós tivemos em Portugal várias resenhas de vários programas jornalísticos falando do que está acontecendo aqui e de como o presidente da República está tratando desse tema. O que está por trás dessa história, a serviço do que está esse sentimento todo, esse comportamento político e antipolítico que está acontecendo no nosso país, né? Eu vou colocar aqui só para ilustrar o nosso papo, porque tem uma coisa interessante no meio disso tudo, né? A doença do presidente da República, ela está sendo, de um certo modo, positiva para pelo menos uma coisa. É que nas lives das quintas-feiras, nós estamos sendo poupados do sanfoneiro macabro, o destruidor de obras musicais que são centenárias, que são objetos, diante da performance do sanfoneiro macabro, de críticas e de ridicularizações mundo afora. Eu vou pegar só esse trecho aqui do comentário do principal programa de debates políticos lá em Portugal. Vamos lá. Um momento musical com o alto patrocínio do presidente brasileiro. Já tinha ouvido a Ave Maria de Schubert em sanfona, Ricardo Araújo Pereira? Não, e a sensação que tenho é que continuo a não ter ouvido. Eu acho que para qualquer brasileiro com um QI acima de 100 deve ter aquela mesma sensação do que ser, sei lá, um romano durante a invasão dos bárbaros. Não? Que é esta a sensação. Nós olhamos para aquilo e pensamos, o que é que aconteceu? Este significado é que atribui. Gente, é assim, o programa analisando assim de uma forma absolutamente estupefata o que aconteceu com o Brasil. Em dado momento, um colunista, ele chama o Brasil de nacional sanfonismo bolsonarista. Então, a moléstia que o presidente adquiriu pelo menos está nos poupando desse dissabor de sermos mais ridicularizados que nós estamos sendo, né? Mas aí vamos entrar aqui nos assuntos desse domingo para reflexão muito interessante, porque tem artigos aqui que eu achei muito pertinentes. Primeiro, o Bernardo Carvalho, que é romancista, ele escreveu na Folha de São Paulo um texto cujo título é esse aqui: Homenagem aos Otários. Ataque à cidadania explícito no desdém pela morte é projeto de governo. Ele fala aqui que o governo, vou até economizar o nome do governante, vocês sabem, seu governo ficará na história do país como a representação tragicômica do nosso destino funesto nas mãos de medíocres, ressentidos, incompetentes e irresponsáveis. Eles não são só isso, não. Eles são mais do que isso, eu vou comentar com vocês. No artigo aqui de Antônio Prata, muito interessante, ele nos mostra aqui que o Brasil virou o Brasil do F, né? Eu também não vou ficar falando palavrão gratuitamente aqui. O Brasil virou o país do dane-se contra a morte de índios, contra as queimadas na Amazônia, contra a expansão da pandemia, enfim. Ele nos mostra nesse artigo aqui como essas pessoas que estão dentro desse ambiente ideológico bolsolavista, como essas pessoas elas têm desenvolvido um individualismo absolutamente corrosivo à civilização. Todo o conceito que a civilização nos trouxe de cidadania, de você exercer uma participação na sociedade, respeitando o outro, respeitando a ordem da paz social, isso tudo está sendo corroído por esse comportamento do eu posso tudo, eu tenho liberdade total, eu posso andar armado, eu posso colocar qualquer coisa na internet, eu posso xingar qualquer pessoa, enfim, comportamento altamente corrosivo dessa república de ressentidos, incompetentes e irresponsáveis.
Mas eles não são só isso, não. Tem uma parcela que é tudo isso, mas é vigarista, é bandida e é salafrária, nos seus pequenos níveis até os mais alto nível. Esse pessoal todo, eles, com esse comportamento e essa ação política, eles privilegiam o saque ao nosso país. No mais baixo nível, eles ganham seu dinheirinho, como diz aqui o jornal O Globo, nessa matéria aqui, que fala sobre a rede lucrativa. Essas pessoas que se acoplaram nessa onda da ignorância, do ódio, do ressentimento para ganharem dinheiro. E eles não estão preocupados com verdades, eles estão preocupados em manter acesa essas pessoas, o sentimento dessas pessoas que não entendem o que está acontecendo no Brasil. Elas veem a sua vida pessoal tendo vários problemas e elas querem encontrar um inimigo para explicar o que está acontecendo. Então se criam alguns inimigos imaginários, como marxismo, comunismo, comunistas infiltrados por todos os lugares, o Foro de São Paulo, Centrão e por aí vai. A gente percebe uma espécie de ressentimento refinado nesse tipo de figura aqui, desse canal aqui chamado Papo Conservador, que tem 230 mil inscritos. E a forma como eles enxergam a realidade, de uma forma que não transmite essa forma visceral do ressentimento, é essa aqui que eu vou colocar para vocês, para a gente analisar. Vamos lá. Há tantos anos. Que os nossos filhos possam ir para a escola e voltar com os mesmos valores que nós passamos para eles, sem aprender toda aquela militância, aquele marxismo cultural, a relativização do que é moral, do que é certo. Está na hora disso acabar. E agora o que você tem que entender é que o establishment percebeu que o Bolsonaro é incorruptível, que o Bolsonaro não vai fazer balcão de negociações com cargos públicos ou com verba pública. O orçamento impositivo que o Congresso está querendo aplicar, está querendo aprovar agora, né, que está faltando a sanção do Bolsonaro, que Deus quiser ele vai vetar, é basicamente uma forma de criação de um parlamentarismo e tirar o poder da presidência. Depois de vários presidentes corruptos, ladrões, bandidos, agora que nós temos um presidente honesto, o Congresso mercenário, o Centrão. E o que é esse Centrão? O Centrão é aquele que vai para onde o vento sopra, aquele que dá mais dinheiro. O Centrão está perdendo o poder porque esse governo é honesto. E eu falo honesto com H maiúsculo. Embora o que toda a mídia esteja falando, as falácias da mídia, gente, você sabe tão bem quanto eu que o Bolsonaro é um cara honesto, que ele tem... Gente, como é que a gente analisa a fala de uma criatura como essa? Ele está usando um certo verniz, mas assim, amparado numa ignorância profunda, que é uma espécie de ignorância misturada com ódio e ressentimento. Sobre o ressentimento, a gente vai encontrar assim, um trabalho muito legal nas obras de Nietzsche. Eu não sou especialista de Nietzsche, eu tenho aqui uma pequena coleção aqui em casa, né? Mas tem um livro que ele fala, que tem o título de Genealogia da Moral, onde ele investiga, né, como é que a moral dos seres humanos ela é formada, né, que tipo de influências nós sofremos para termos determinadas bases morais. E ele fala muito do ressentido, ele nos alerta aqui que o ressentido é uma figura perigosa, né? Mas a gente não vê na obra do Nietzsche, ou pelo menos onde eu pude ler, como enfrentar esse tipo de sentimento no outro, como enfrentar o ressentimento alheio, né? Ele diz o seguinte, que o que provoca muitas vezes o ressentimento é a dor, é a sua aflição que você não compreende, e ela diz que ela se contamina e transforma-se numa coisa chamada ressentimento. Mágoa, raiva, ira, ódio tomam a consciência. Ao fraco, abre-se o assustador destino de ressentido, a incapacidade de esquecer aqueles que o ofenderam, a raiva contida, dissimulada, daqueles que o superaram. É porque o ressentido tem muito isso, né? Ele tem uma raiva do cara que foi melhor do que ele. E superam a dor persistente e atrofiadora com a sede de vingança. O ressentido afunda lenta e invariavelmente em seu ressentimento, alimentando retaliações imaginárias, planos de redenção e julgamentos finais. Sujando-se em sua própria imundície, o ressentido deixa-se levar pela imaginação, torna-se profundo, procura por sinais interpretando signos que possam levá-lo a redimir-se frente à sua plateia imaginária.
O caminho rancoroso que o ressentido segue o afasta da saúde e ele se fecha cada vez mais, cria mundos e, eventualmente, torna-se inacessível. Então, gente, nós estamos diante de uma pátria que tem esse tipo de gente no poder. Mas a que eles se prestam? Eles se prestam, a maior parte deles de uma forma absolutamente inconsciente, para que os estelionatários continuem a esfaquear, a esfolar as vítimas do nosso povo, né? O povo brasileiro. Só para ilustrar como nós temos uma pessoa que pratica estelionatos uns atrás dos outros, Paulo Guedes, sobre a Covid-19, isso no dia 4 de abril desse ano, né? Ele fez uma conferência com vários empresários e ele disse que negociava testes em massa para criar passaporte da imunidade. Isso se materializou? Que amigo inglês foi esse de Paulo Guedes, que até hoje na coluna do Hélio Gaspari, ele nos lembra desse episódio, né? O teu amigo não apareceu, os testes não apareceram e a Covid está cada vez mais se expandindo no nosso país. Só para não ficar no texto, eu consegui resgatar essa fala do Guedes nessa conferência que ele fez com os empresários aqui. Ele está bem no cantinho, mas vamos escutar de viva voz aqui o comportamento estelionatárico ancorado pelo comportamento dos ressentidos, ignorantes, cheios de ódio. Vamos lá, pega aí. Sobre esses mesmos produtos médicos hospitalares. Hoje de manhã conversávamos com um amigo na Inglaterra. O Guedes está aqui no cantinho, ó, bem no cantinho aqui. Ó. Isso aqui está no minuto 10 e 38 segundos, essa fala dele. Vamos continuar aqui. Que criou o passaporte de imunidade. Ele faz 40 milhões de testes, ele coloca disponíveis para nós brasileiros 40 milhões de testes por mês. 40 milhões de testes por mês. Já mandei para o ministro Mandetta, já mandei para o chefe da Casa Civil, Braga Neto, já mandei para o presidente Bolsonaro, a comunicação. São 40 milhões de testes por mês, ou seja, você tem um passaporte da imunidade. Você fez o teste, você está positivo, você pode circular. Você fez o teste, você está negativo, você tem que ir para casa. Gente, precisa dizer mais alguma coisa? Eu pergunto a vocês, a Rede Globo, o SBT, a Record, foram cobrar lá o ministro Guedes dos 40 milhões de testes que nunca apareceram e do amigo inglês dele, o amigo da onça, né, do povo brasileiro. Alguém cobra de Guedes o número de 72 mil mortos aqui no nosso país? Alguém está cobrando objetivamente de Bolsonaro a sua responsabilidade? Gente, vamos frisar uma coisa muito fundamental. A Covid, quando veio para o Brasil, ela já tinha sido expandida de uma forma muito intensa na Europa e várias experiências tinham acontecido por lá. Então a gente não podia negar uma ignorância absoluta em relação a esse tipo de pandemia. Ela foi minimizada e ainda continua a ser minimizada na República Sanfonista do bolsonarismo, né? Ela continua a ser renegada e o presidente, sempre no seu comportamento de e daí, e dane-se, ele continua a fazer propaganda da cloroquina, sendo que ele está sendo assistido 24 horas por médico, coisas que o povo brasileiro, fato esse que o povo brasileiro não tem a mínima condição de exercer também, né? Então nós estamos diante dessa geleia toda e compete a nós não perdermos o foco. É muito difícil você curar um ressentido. A sugestão que eu dou para as pessoas quando estiverem conversando com uma figura dessa que a gente encontra por aí, é de não defender o governo passado, porque se você entrar nisso, o cara cria um bloqueio, ele não vai querer escutar. Centralize a sua crítica naquilo que está acontecendo aqui no Brasil hoje e centralize a sua observação no que está se prestando esse governo Bolsonaro, se não transformar o Brasil numa grande colônia, em fazer com que o sistema financeiro continue a lucrar cada vez mais com a morte, com a miséria e com a ignorância do povo brasileiro. Como mensagem final, quero trazer aqui um papo de esperança de uma música de Belchior chamada Sujeito de Sorte. Tudo que nós estamos passando aqui hoje, gente, vai ficar aqui. O ano que vem a gente vai olhar para trás e a gente não vai sofrer mais pelo passado. Diz o Belchior:
E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Então, gente, não vamos nos deixar abatermos pela aflição que a gente está sofrendo agora. A gente não pode mudar aquilo que ficou para trás, a gente não pode ficar imobilizado por conta disso, e a gente não pode ficar imobilizado também pela nossa impossibilidade de alterar o futuro, de atingir o futuro rapidamente. A gente tem que entender o fenômeno que está acontecendo aqui hoje, e no ano que vem a gente vai olhar para trás e vai falar, olha, eu penei, mas aquilo ficou para trás. Eu dei a minha contribuição para o Brasil mudar, para a sociedade mudar e para as pessoas que estão ressentidas encontrarem a sua própria cura. A cura tem que vir de dentro para fora e a gente tem que ajudar sendo inteligente, tendo algum tipo de sabedoria. Bom, espero que tenha jogado algumas reflexões para o nosso domingo de hoje, dia 12 de julho. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, terem ficado até agora com o nosso papo aqui e compartilhem o nosso vídeo, vamos trazer mais pessoas para as reflexões, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!